Olá, bom dia a todos. Um ótimo início de semana para quem está começando hoje, porque em alguns lugares, e principalmente em São Paulo, foi feriado ontem. Para quem já trabalhou ontem, uma boa continuidade de semana. É um prazer receber cada um de vocês novamente aqui no nosso encontro diário, na parceria pela valorização da educação. É muito bom essa oportunidade que temos diariamente desde o final do mês de março, em que nós estamos discutindo temas voltados para a nossa educação municipal. Eu cumprimento cada um dos secretários de educação, as equipes das secretarias, cumprimento diretores de escola, professores, cumprimento os convidados, cumprimento também os articuladores das instituições parceiras do Instituto Votorantim aqui no PVE. E hoje é uma discussão importante, conforme foi solicitado e apresentado aqui por vocês, nós vamos discutir educação integral, não apenas educação em tempo integral, mas nós vamos discutir educação integral. E para isso, hoje, nós convidamos a Natasha Costa, que é diretora da Associação Cidade Escola Aprendiz desde 2006. Ela é psicóloga e ela participa ativamente da construção das agendas de educação integral, inovação na educação e exclusão escolar no país, atuando em conselhos, comitês relacionados a esses temas. A Natasha, como eu acabei de dizer, ela dirige a escola, a Associação Cidade Escola Aprendiz desde 2006 e tem uma gama de serviços, de trabalho e de atuação em favor da defesa da educação pública com qualidade social. Natasha, obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por estar aqui conosco, é muito bom ter você. Acho que seu microfone está fechado, a gente sempre esquece de abrir. Sempre, nesse comecinho. Bom dia a todos e todas, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada, Carlos Eduardo, pelo convite. Espero que a gente tenha uma conversa significativa aí para todos os municípios que estão acompanhando. Que legal. E todo mundo que está participando já sabe, pode registrar dúvidas, inquietações, observações aqui no nosso chat. Ao final, a Natasha vai interagir conosco, vai conversar conosco. Mas antes da gente começar a discutir o assunto, eu vou pedir para a Ana Clara que, por favor, traga aqui para a gente uma primeira enquete. E essa enquete hoje está querendo saber quais são os principais desafios para a educação integral em tempos de crise. Por favor, anote uma ou mais das possibilidades que nós temos aqui na tela e assim que você clicar já vai automaticamente fechar essa tela na sua frente. E ao final da apresentação da Natasha, nós vamos ter a oportunidade de poder interagir, de conversar com ela, de entender um pouco mais sobre essas possibilidades que vocês vão poder anotar na enquete. Natasha, vamos lá, por favor, fique à vontade e vamos conversar sobre educação integral. Legal. Pessoal, eu fiz uma apresentação que eu vou compartilhar aqui com vocês para nos ajudar. Já combinei com o Carlos que essa apresentação vai ser compartilhada com vocês assim que acabar a nossa conversa. Então, fiquem tranquilos que vai tudo chegar para vocês, tá bem? Bom, então, a primeira coisa que eu queria contar para vocês é que eu sou diretora do Aprendiz, mas eu faço parte dessa plataforma que reúne várias organizações brasileiras que chama Centro de Referências em Educação Integral. O Centro de Referências foi criado em 2013 com o objetivo de sistematizar o conhecimento produzido em diferentes redes e escolas brasileiras que tivesse a ver com políticas e práticas alinhadas por esse conceito, por essa concepção da educação integral, que é sobre a qual a gente vai conversar. Então, a gente vem desde então constituindo aí esse conteúdo, compartilhando, fazendo muita pesquisa, especialmente acerca de temas que a gente considera que não estão bem cobertos ou bem aprofundados no campo educacional brasileiro. E, evidentemente, nesse período de crise, a gente vem se debruçando
sobre as questões que estão se colocando aí para as redes e escolas. A gente tem empreendido um diálogo diário, cotidiano, com gestores, gestoras, professores e professoras, tentando compreender os desafios que eles vêm enfrentando para a garantia do direito à educação, mas também as estratégias que esses municípios, estados e que as escolas vêm desenvolvendo no sentido de fazer chegar a presença da escola e a efetivação, enfim, desse direito a todos os estudantes. Então, é um pouco isso que eu quero compartilhar hoje com vocês, trazer um pouco da concepção, como é que a gente enxerga essa concepção de educação e como é que a gente tem, em diálogo com todos esses municípios aí do país todo, a gente tem compreendido que podem ser estratégias interessantes para esse período. Bom, como eu disse, né, o Centro de Referências reúne aí um conjunto de organizações, desculpa, aqui não está. Um conjunto de organizações, tem a chancela da Unesco, reúne um conjunto de organizações brasileiras que atuam nesse campo e que tem uma trajetória na educação integral. Desculpa. E aí acho que a primeira ideia que eu queria trazer para vocês é essa ideia, que é uma ideia simples, mas ela é importante para a gente, né? Há muitos jeitos de ser escola, há muitos jeitos da gente pensar a questão da política educacional, né? E nesse momento em que a gente está vivendo, inevitavelmente, estas concepções, as diferentes concepções que estão por trás dos diferentes jeitos de ser escola vão se refletir nas propostas para este período. Então, se, por um lado, a gente pode pensar uma escola mais tradicional, mais transmissiva, mais baseada no ensino instrucional, a gente vai ter uma forma de estruturar essa escola neste período de pandemia. Mas se a gente quer pensar e se atenha uma perspectiva de uma escola que quer garantir a formação integral, que quer garantir o direito à educação de todos e todas, que quer garantir uma determinada forma desse estudante se desenvolver, então a gente precisa e vai, de fato, desenhar estratégias comprometidas com essa concepção. O que a concepção de educação integral vai primeiro trazer para a gente, né? Primeiro é isso, ela é uma concepção, e ela é uma concepção que vai dizer de uma determinada forma de compreender qualidade. Então, qualidade para nós, na educação integral, significa a garantia da aprendizagem e do desenvolvimento integral de todos e todas, de todos os estudantes, né? Então, o desenvolvimento integral, a gente está entendendo esse sujeito que ele é multidimensional e que vai ser olhado como sujeito multidimensional e que vai ter o seu processo de aprendizagem articulado ao seu desenvolvimento físico, cultural, intelectual, emocional e também social. Isso significa, pessoal, que a gente não está falando de uma educação, de uma concepção que vai apenas acontecer nas escolas de tempo integral. O tempo integral, a questão da jornada, ela é alguma coisa que a gente defende, a ampliação da jornada, porque a jornada brasileira, a média brasileira de 4 horas e meia é insuficiente para qualquer padrão de qualidade, mas a gente entende que não é o tempo que define essa concepção. Há escolas de tempo integral que não fazem uma educação integral e há escolas de jornada regular que fazem uma educação integral de extrema qualidade, né, de excelência. Então, o que eu quero dizer com isso é que para a gente fazer educação integral para todos e todas, a gente pode fazer na jornada regular, a gente pode fazer na jornada integral, em jornada ampliada com parcerias, que é a modalidade, que é um modelo de muitos municípios, com parcerias com outras secretarias, parcerias com organizações sociais, parcerias com agentes culturais, com universidades, enfim, há uma multiplicidade de modelos, né, como cabe a um país continental e diverso como o Brasil. E também a educação integral em jornada ampliada sem parcerias, né, que em geral é mais
constituído aí como essa escola de tempo integral, né? E muitas vezes nas redes você vai ter essas 3 modalidades, esses 3 modelos coexistindo. Você vai ter uma política que orienta todas as escolas no sentido da formação integral e você vai ter algumas escolas que ofertam a jornada ampliada, tá bem? Então isso é importante para a gente compreender os próximos passos. E o que é essa concepção aqui, com o pouco tempo que a gente tem, e depois eu vou deixar bastante material para vocês e me coloco super à disposição para a gente continuar conversando, mas de maneira mais sintética, o que essa concepção vai observar, né? Primeiro a gente vai pensar a educação para além da escolarização. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que a gente não está preocupado somente com o processo estrito sensu de escolarização, então com essa linearidade de um sujeito que sai da educação infantil e vai para o Fundamental 1, e depois para o Fundamental 2, depois para o ensino médio, como se a gente estivesse o tempo inteiro perseguindo a superação de etapas. A gente está pensando o processo de escolarização, o processo educativo como um processo que conecta, que é contextualizado e que está conectado à vida dos estudantes. Tem uma frase do John Dewey, que é um filósofo bastante importante para a gente, em que ele fala que a educação não é a preparação para a vida, mas a educação é a própria vida. Então, quando a gente pensa em educação integral, quando a gente faz educação integral, a gente faz uma educação contextualizada, conectada aos interesses, aos desafios, às questões que os estudantes estão vivendo, às questões que atravessam a vida das suas comunidades e a possibilidade desses estudantes compreenderem a sua realidade e interferirem na sua realidade. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto nos leva à superação do modelo, né, ou do paradigma instrucional de uma escola mais transmissiva e de estudantes que são passivos e que recebem passivamente conhecimento e reproduzem esse conhecimento em provas, testes, trabalhos, etc., para uma educação que se faz comprometida com a formação integral. E quando a gente está falando de formação integral, a gente está dizendo que a gente está preocupado o tempo inteiro, desde a criança muito pequena, em constituir capacidade de construção de conhecimento, de interpretação da realidade, de colocar esse conhecimento em uso e de colocar esse conhecimento para interferir, transformar a realidade. Hoje a gente tem a BNCC, que no seu capítulo introdutório, assim como outros marcos legais anteriores, desde a Constituição, a LDB, mas a BNCC vai trazer para a gente no capítulo introdutório a questão da formação integral materializada nas competências gerais. O que as competências gerais vão dizer para a gente é que todas as áreas do conhecimento, componentes curriculares, devem ser trabalhados na perspectiva do desenvolvimento de competências. Ou seja, a gente não está só preocupado com o sujeito que é capaz de adquirir determinados conhecimentos, mas que é capaz de utilizá-los para se comunicar, para interpretar a realidade, para pensar científica, crítica e criativamente, para se relacionar com o outro de forma igualitária, para argumentar, enfim, tudo aquilo que as competências gerais vão trazer. Tá? O terceiro ponto que para nós é bastante importante é que a gente interpreta, a gente compreende o estudante, não como alguém que ao chegar na escola deixa do lado de fora as suas identidades, mas pelo contrário, a gente vai entender o estudante como um sujeito, né, com a sua singularidade, com as suas características, com as suas identidades, e um sujeito que ele é social, ele é histórico, ele traz consigo uma série de marcas que são da história do seu grupo social, da sua comunidade, do seu território. Ele é multidimensional e é bastante importante isso, ele é um sujeito competente, ele é um sujeito capaz de aprender, capaz de construir conhecimento, capaz de atuar na realidade. Tá? E, por fim, muito importante para a gente também, é a compreensão do professor, não como um executor de currículos,
não como um executor de planos de aula, não como alguém que simplesmente executa a política, mas um sujeito que é um profissional. Tá? Ele é um profissional que pesquisa na sua área, que reflete sobre a sua prática e que produz conhecimento. E que isso é bastante importante quando a gente vai pensar numa perspectiva pedagógica, é o sujeito que conhece os seus estudantes e a sua realidade. Portanto, não é possível se pensar num planejamento e numa política ou num projeto político-pedagógico que não parta da participação destes profissionais, a participação ativa destes profissionais, não apenas na implementação, mas na formulação das políticas e das propostas. Bem, eu vou falando aqui meio sozinha, mas já já a gente vai conversar, né? Isso significa, Fique à pessoal, vontade, que... vai tranquila, vai tranquila. Tá bom, tá bem. Qualquer coisa vocês me interrompem. Isso significa que quando a gente vai pensar a educação integral como política, né, e não como uma modalidade para poucos, a gente vai pensar numa política que ela necessariamente seja para toda a rede e que tem como foco garantir condições para que as escolas implementem uma educação integral. Que condições são essas? São a construção participativa de um currículo integrador, a construção de ferramentas, de processos e instrumentos de avaliação que sejam coerentes com essa concepção, ou seja, que vão além das avaliações externas e que sejam constituídos desde da sala de aula até a rede, até a secretaria. E também processos de formação, programas, projetos de formação de professores e gestores que sejam alinhados a essa concepção e que sejam permanentes, que aconteçam de forma continuada dentro das escolas e também a partir de estratégias que articulem todas as redes. Então, é na articulação entre currículo, avaliação e formação de professores. A gente tem um largo material sobre esse assunto, um material que chama Educação Integral na Prática, e um segundo material que chama Currículo na Educação Integral e Avaliação na Educação Integral, que dá muitos elementos para essa, enfim, para que vocês possam se aprofundar. Mas basicamente é isso, quer dizer, a educação integral como orientadora na sua forma e no seu conteúdo desses pilares de uma política educacional. E ela se faz também no diálogo permanente entre secretaria e escolas. Quer dizer, a gente compreende que a relação entre secretaria e escolas precisa ser uma relação de confiança, pautado num trabalho coletivo, pautado numa relação de construção permanente da política, né? E essa relação é bastante importante para que, de fato, lá na ponta, a educação integral possa acontecer. Bom, e aí a gente chega aqui ao nosso contexto atual, né? E como eu disse, né? A gente precisa, se a gente pensa a educação a partir dessa concepção, ao pensar a questão da pandemia, da crise e das estratégias para esse período, a gente precisa ser muito fiel a este período, a esta concepção, né? E acho que a primeira coisa que eu queria trazer para vocês, vou trazer aqui uma série de dados, é que a gente acredita que não é possível transpor a escola para casa. Essa transposição que parece muitas vezes que as plataformas digitais podem promover, que os materiais mesmo impressos podem promover, a gente acha que não é real, não é realista, né? O que é realista? E é importante que a gente... E por que ela não é realista, né? Por duas razões bastante importantes. Primeiro, os pais, mães, cuidadores não são professores. Não tiveram formação para isso e não constituíram capacidades para serem mediadores. Eu falo de mim mesma, que sou professora, que inclusive dei aula no ano do meu filho mais velho, tenho muita dificuldade em mediar uma parte importante das atividades dele. Portanto, essa não é uma atividade trivial que qualquer pessoa consegue assumir. Num país como o Brasil, que tem 38 milhões de analfabetos funcionais, e grande parte desses analfabetos funcionais são os pais, mães e responsáveis pelos nossos estudantes, isso se torna ainda mais desafiador. E uma outra questão de que não é
possível transpor a escola para casa é que a escola não é só os conteúdos e aprendizados escolares, né? A escola é a experiência da cultura, é a socialização, é o espaço de vivência do público, é onde a gente convive com a diferença, onde a gente produz subjetividades, ou seja, essa experiência da escola não é possível ser transposta para casa, né? Então, o que é possível a gente fazer nesse momento? A gente precisa se perguntar e precisa definir com bastante clareza que objetivos a gente pode estabelecer, para que a gente não saia tentando perseguir essa transposição que nos levará possivelmente ao fracasso. Ainda estou tentando encontrar alguma experiência que tenha conseguido fazer essa transposição assim, de maneira bem sucedida. E que objetivos nos parecem fundamentais nesse momento, pessoal? Primeiro, é importante manter os estudantes, as crianças e os estudantes em contexto de aprendizagem. É um risco muito grande a gente se ausentar como educadores e escolas da vida dos nossas crianças, né? São vários os riscos, eu vou falar um pouco sobre eles, mas especialmente a questão do desengajamento. Então, é importante que a gente mantenha, a gente sabe que o afastamento da escola, um dos temas que a gente mais estuda no Aprendiz, além de educação integral, é a questão da exclusão escolar, né? A gente participa do programa do Buscativo Escolar, desenvolveu algumas experiências bem-sucedidas nesse campo, e os dados, né, de tudo que a gente vem pesquisando mostram que o tempo de afastamento da escola é um fator de exclusão muito forte, é um fator que impõe uma barreira muito grande à volta desses estudantes à escola. Então, a gente tem que estar muito preocupado com isso agora, porque a gente pode ter uma evasão muito grande dos nossos estudantes pós-pandemia. E o segundo ponto fundamental é que é importante apoiar as famílias. As famílias estão atravessadas por muitos desafios e nós, como educadores, temos uma responsabilidade nesse sentido. Então, estes são os objetivos que nos parecem cabíveis e bastante importantes e relevantes nesse momento. Bom, para a gente desenhar estratégias, se a gente pensa educação como direito, se a gente pensa educação como direito, a gente pensa educação para todos e todas, e a gente precisa pensar a partir do contexto onde a gente está, né? E qual é o contexto da crise? Eu fiz aqui alguns destaques para vocês. Depois eu vou incluir aqui, antes de mandar para vocês, eu vou incluir as fontes, acabei não incluindo, mas eu vou incluir as fontes para vocês. Primeiro ponto importante a gente está vivendo uma suspensão da atividade econômica no país, certo? E o país, antes da pandemia, já era, por um relatório do Banco Mundial, já era um país em que 1/4 da sua população vive com menos de R$ 420 per capita por mês. Então, a gente já viveu um país, já vivia um país em que a gente tinha um dado de pobreza, né? Uma população em situação de pobreza bastante significativa, com uma piora de 2014 a 2017, especialmente entre os 5% mais pobres. E aí a gente pode esperar, com tranquilidade, que esse período agrave essa situação. É possível esperar também, portanto, um agravamento das desigualdades em vários aspectos. Segurança alimentar, a gente sabe que a fome volta a assolar grande parte das nossas famílias, a gente sabe que a escola era muitas vezes, para muitas famílias, o espaço onde as crianças podiam se alimentar, e neste momento a gente tem aí uma ameaça importante à segurança alimentar das nossas crianças. Então, esse é um aspecto. O acesso à moradia é um aspecto que deve também ter, a gente vai vivendo aí questões de inadimplência, questões com os aluguéis, então a gente deve ter uma questão aí se agravando, saúde, evidentemente, entre outros. A gente vai observando pela própria questão do isolamento social, mas também em função do desinvestimento que essa área vem sofrendo nos últimos anos e que agora vai, enfim, apresentar um desafio grande, que é a fragilização da rede de proteção social. Num país que, segundo o relatório que o Unicef soltou ano passado,
da Declaração do Direito Universal das Crianças e Adolescentes, esse relatório diz que metade das nossas crianças, metade da população de crianças e adolescentes no Brasil vivem sob múltiplas privações. A gente está falando de 27 milhões de crianças, ou seja, uma grande parte das crianças que vocês atendem vivem múltiplas privações. Isso antes da pandemia, isso não é um dado pós-pandemia. Pode-se esperar que pós-pandemia se agrave. A gente vive num país em que a exclusão digital é uma realidade, segundo dados que a Campanha Nacional pelo Direito à Educação sistematizou em um dos guias de orientações agora para o Covid-19. 58% dos domicílios não têm acesso ao computador e 33% deles não dispõem de internet. Então, a gente precisa, ao pensar aí nas atividades não presenciais, considerar esse dado. E a gente está vivendo uma última questão que é de maior importância, que é um período de incerteza e insegurança. Ninguém sabe quando esse período termina, estamos todos vivendo aí e tendo as nossas vidas afetadas de diferentes maneiras. E isso é verdade para gestores, para professores, para famílias, estudantes e crianças. Portanto, a gente não pode desconsiderar que essa experiência está sendo, de alguma forma, traumática para muitos de nós que fazemos parte aí das comunidades escolares. Portanto, política educacional vai precisar ser pensada a partir dessa realidade também. Bom, qual é a principal pergunta, aqui já indo um pouco para as estratégias, qual que é a principal pergunta que desde o início da pandemia a gente vem se fazendo? A primeira pergunta central, balizadora para a gente é essa aqui. Como garantir que as políticas definidas neste período tenham em perspectiva os direitos de todas as crianças, adolescentes, jovens e adultos? A gente tem visto aí nos últimos meses algumas regulamentações que vêm autorizando a realização das atividades não presenciais, inclusive na educação infantil e no fundamental, para cumprimento de carga horária prevista, né? Então, a gente tem a medida provisória 934 do governo federal, os posicionamentos do CNE, as resoluções dos conselhos estaduais e municipais e a proposta de parecer também do Conselho Nacional de Educação, parecer sobre a reorganização dos calendários. Assim, e realização das atividades não presenciais. Essas regulamentações, elas vão, de alguma forma, trazendo e imprimindo a realidade das atividades não presenciais, né, para este período. E é muito importante que a gente possa compreender como é que é possível a gente trabalhar com propostas de atividades, estratégias para este período que possam chegar a todas as crianças, adolescentes, jovens e adultos. A noção de direito, né, ela exige que a gente crie condições para acesso e permanência de todos, senão não é direito, senão é outra coisa. Então, esse é um desafio que nós temos e que nós temos que enfrentar com bastante coragem. E aí a gente foi, no nosso processo de pesquisa junto aos municípios, com professores, a gente foi um pouco sistematizando essas perguntas, que eu acho que são perguntas que eu diria que são perguntas orientadoras para qualquer rede estruturar a sua estratégia, né? A primeira coisa é quais devem ser os objetivos educacionais para este período de isolamento social. A gente vai manter o currículo como concebido anteriormente? A gente vai sustentar os mesmos objetivos nestas condições? Se não vai, quais são os objetivos? Uma coisa fundamental quando a gente pensa em política educacional é pensar de forma intencional. É preciso ter muita clareza de onde a gente quer chegar, que objetivo a gente quer alcançar. E é fundamental fazer essa discussão sobre quais são os objetivos educacionais passíveis de serem alcançados e que sejam relevantes para a vida, significativos para a vida dos nossos estudantes, das suas famílias. O segundo ponto que eu acho que não está amadurecido no Brasil e que a gente precisa avançar nessa discussão, tem diferentes formas de lidar com a questão no país, é como é que vai se definir o calendário escolar, né? Como é que se define questões como hora-aula, como é que se acompanha a frequência com
nessas condições? E como é que se pensa o processo avaliativo? Acho que em alguns momentos a gente ouve algumas opiniões como se fosse muito simples a gente colocar uma série de conteúdos em plataformas, os estudantes acessarem, a gente acompanha se eles entraram, acessaram e fizeram, depois a gente avalia como se a vida continuasse da mesma maneira, só que no mundo virtual. Isso não é verdade. Não é verdade porque essa transposição não é tão simples assim, não é verdade porque as condições para isso não estão dadas, inclusive, né? Então é fundamental que a gente possa fazer uma reflexão muito acurada sobre esses aspectos para que a gente não tome medidas que são medidas excludentes e que vão agravar as condições de desigualdade que a gente já enfrentava no Brasil e que a gente não pode agora, a partir desse período, e por decisões tomadas por gestores, por professores, agravar ainda mais essas desigualdades. Em relação às estratégias, 3 aspectos nos parecem bastante importantes, né? Primeiro, como é que se garante a participação ativa dos gestores e professores na construção dessas estratégias, para que elas sejam adequadas a cada realidade? E aí, que tipo de apoio deve ser oferecido a esses profissionais? Acho que também aparece uma ideia de que é muito simples, né? A gente pega aí um monte de atividades, constrói com algumas pessoas e os professores mandam para as famílias, a gente vai vendo que isso não dá certo, né? A apropriação por parte dos gestores e professores deste processo de produção dessas atividades e propostas é muito importante, sob o risco da gente não conseguir construir nada significativo para os estudantes, para as famílias, porque é distante da sua realidade, e tampouco significativo para os próprios professores que precisam fazer esse acompanhamento. Agora, para isso, qual o apoio que a gente precisa garantir para que esse trabalho coletivo aconteça? Um segundo ponto em relação às estratégias é como é que a gente garante a escuta e a participação dos estudantes e famílias na construção dessas estratégias. Se para nós na educação integral a questão da pertinência e da contextualização sempre foi central, né, ou seja, construir propostas, o projeto político-pedagógico, as práticas pedagógicas a partir do contexto, onde a escola está inserida, nesse momento em que as atividades vão acontecer dentro das casas, essa pertinência, essa contextualização é ainda mais importante. E para que a gente contextualize, a gente precisa escutar, a gente precisa se aproximar e a gente precisa compreender a realidade desses estudantes e famílias, né? Então, como é que se garante essa escuta e participação é importante para a construção das propostas e como é que se apoia as famílias e os estudantes na mediação das atividades educacionais propostas. A gente sabe que as famílias precisam compreender como mediar, precisam ser apoiadas nesse processo e os estudantes vão ter diferentes graus de autonomia dependendo da sua faixa etária. Então, como é que a gente também pensa em estratégias para apoiá-los? E, por fim, se pensar qual é o papel da tecnologia e dos recursos digitais nesse período, né? O que eles realmente podem desempenhar numa perspectiva do não agravamento das desigualdades, porque simplesmente utilizá-los como a ferramenta única, exclusiva, vai agravar desigualdades pelos dados que a gente discutiu, né? Então, para além deles, quais são os outros recursos que eles podem e devem ser criados para que todos os estudantes tenham as mesmas oportunidades? Então, é fundamental pensar nessas linguagens e nesses recursos, tá bem? Bom, trazendo um pouquinho para vocês agora como é que algumas redes, né, que a gente vem acompanhando, e no final eu vou deixar links com várias matérias e materiais que sistematizam essas experiências. Acho que a primeira coisa em relação aos objetivos, de novo, o foco não é transferir a escola para dentro de casa. Isso aqui eu não estou falando que é uma posição só do Centro de Referências em Educação Integral, tá? Essa é a posição desses municípios que a gente está acompanhando e com quem a gente vem dialogando. Então, a ideia, o objetivo agora é manter as crianças em algum contexto de aprendizagem e apoiar suas famílias, né? E não apenas na realização das atividades pedagógicas. Acho que é muito importante entender que há um alargamento aqui que tem a ver com a função social da escola, né? Então, as escolas alinhadas com a educação integral não estão só preocupadas em fazer atividades, garantir que elas sejam realizadas, avaliá-las e acabou. Não, elas estão preocupadas em entender
em que condições os seus estudantes estão vivendo e como é que ela pode apoiar suas famílias nesse período, né? Então, isso tem significado apoiar a estrutura da rotina dos filhos, especialmente das crianças pequenas, a lidar com questões que surgem nesse período e colaborar com o seu processo de aprendizagem. Então, é uma abordagem integral na definição dos objetivos para o período. O segundo ponto, a segunda estratégia bastante comum e presente é a buscativa. Quer dizer, se a gente quer e precisa chegar a 100% dos estudantes, é importante estabelecer estratégias. E o que a gente tem observado é que as estratégias que vêm surgindo são estratégias colaborativas. Elas não são unilaterais, escola, família. Elas têm envolvido as próprias famílias nesse processo. Então, por exemplo, o Tremembé desenvolveu uma ideia de que grupos de WhatsApp por sala de aula, e eles organizaram, por exemplo, em ordem alfabética, de tal maneira que a mãe da Ana é responsável pela Ana e também por avisar a mãe do Bruno. A mãe do Bruno é responsável, o pai é responsável pelo Bruno e pelo Caio. Então, as próprias famílias se corresponsabilizam uma pelas outras para poder garantir que todas elas recebam informação. Em outros municípios, a gente vai observar isso também por território, enfim. Então, há estratégias de encadeamento, há estratégias comunitárias e colaborativas para garantir chegar. E aí, pessoal, o que agora, passando um pouco mais de tempo, a gente vai vendo é que isso também não é uma estratégia que acontece no começo e depois não precisa mais acontecer. Não, a buscativa é algo permanente, algo que precisa ser o tempo inteiro, esse monitoramento de quantos estão sendo alcançados, e a busca é uma estratégia que precisa permanentemente ser implementada, porque ao longo do caminho os estudantes, as famílias vão se desengajando e é importante manter essa conexão. Terceiro ponto é, ao chegar a essas famílias, escutar, estreitar os vínculos com essas famílias. Então, o que as escolas e redes alinhadas com a educação integral têm feito é a identificação das necessidades das famílias, a compreensão profunda em relação às suas condições de vida, aos seus hábitos e aos seus conhecimentos, e o estabelecimento de contato permanente com elas, né? Então, essa relação, né, que a gente desejou tanto, que a gente imaginou e defendeu tanto, que sempre acontecesse, nesse momento se mostra a condição sine qua non. E claro, as escolas e redes que já tinham um trabalho muito bem estruturado com famílias, conseguem acionar essa rede, essas relações de maneira muito mais rápida. As que não tinham estão precisando correr atrás da construção desses vínculos. Mas hoje, sem as famílias, não é possível, de fato, se fazer chegar, né, para os nossos alunos. Então, esse é um trabalho aqui que precisa de intencionalidade, estratégia e acompanhamento. Um quarto ponto fundamental é trabalho colaborativo entre os profissionais, entre professores, entre gestores. Então, o que a gente tem observado é que nas estratégias mais sustentadas, né, mais significativas, os materiais prontos, as plataformas que entregam materiais prontos não são o foco. O foco, essas plataformas estão aí, elas podem ajudar, elas podem ser até trazer alguns elementos para as práticas, mas o foco tem sido a construção coletiva das atividades, né? Com base na escuta das famílias, de novo, na identificação do que consideram essencial no currículo, né? Então, há, por exemplo, uma discussão sobre se é válido trazer novos conteúdos ou se a ideia é manter, né, o trabalho com conteúdos ou com propostas que já vinham, né, de alguma maneira, já estão mais familiares para as crianças e para os estudantes. Então, essa identificação muito clara, né, de que adaptações aos objetivos vão ser feitas, é feita. A adaptação desses conteúdos a propostas, desculpem, que as famílias possam mediar, né? Então não adianta a gente fazer uma proposta lindíssima, uma sequência didática perfeita, que não vai ser, não está ao alcance das famílias, né? Então essa adaptação é importante e que as crianças possam dar conta autonomamente. Também há essa aposta, que é uma aposta fundamental para nós, que é a autonomia, né,
da criança, do adolescente, do jovem no seu processo educativo, mas evidentemente a autonomia é algo construído, é algo que a gente cria condições para ela se fortalecer. Então, também nessas atividades esse objetivo vai sendo de alguma maneira contemplado. Já estamos terminando. Um aspecto fundamental para nós na educação integral, né, do ponto de vista de uma perspectiva inclusiva, né, que para nós é princípio, não é modalidade, inclusão não é modalidade, né, na educação integral, ela é princípio, ou seja, a perspectiva inclusiva precisa estar presente em tudo que a gente faz, em todas as escolhas que a gente faz, do ponto de vista da gestão, do ponto de vista das práticas pedagógicas, do ponto de vista de qualquer aspecto, é que essa perspectiva inclusiva, nesse momento, se mostra muito potente e necessária, né? Então, a exploração e uso de diferentes linguagens tem sido muito, muito realizada, né? Então, o uso de vídeos, de áudios, de desenhos, de cards, né? Não adianta nada, muitas vezes, você mandar uma atividade toda escrita, de A a Z. As famílias não vão conseguir, né? Então, o que a gente vem vendo é as redes explorando aí diferentes recursos audiovisuais, né? E diferentes canais, WhatsApp, Facebook, Instagram, Moodle no celular, né? Então, como as pessoas não têm computador, ou têm um computador, a gente vê aí algumas plataformas sendo criadas muito simples para celular, materiais impressos, enfim. Essa diversificação das linguagens para chegar de diferentes maneiras aos diferentes perfis de educandos e famílias. Isso não deveria ser algo apenas para este período, né? A gente deveria pensar nessa perspectiva de um desenho universal de aprendizagem, por assim dizer, sempre. Agora, nesse momento, interessante ver que isso é uma condição necessária de ser observada. Um quinto ponto para a gente tão valioso na educação integral, que é a questão do território, né, e dos saberes comunitários, né? A gente sempre discutiu essa hierarquização, né, dos saberes acadêmicos, mais importante, hierarquicamente mais importantes que os saberes populares, né? E a necessidade da gente, para construir sentido, né? Percursos significativos, que a gente articule, né? Aquilo que são os saberes escolares aos saberes dos territórios. Nesse momento, de novo, condição sine qua non. Então, o que a gente vê de muito bonito, interessante acontecendo é a identificação dos saberes das famílias, né, para poder articular as atividades com esses saberes, a valorização dos conhecimentos das famílias. A gente tem recebido aí todos os dias vídeos, áudios, que são lindíssimos, né? Que são as famílias mobilizando os seus conhecimentos e a articulação dessas atividades para que essas atividades desses saberes, para que elas façam sentido no contexto das casas, né? Se não é possível a gente reproduzir uma escola dentro de casa, como é que a gente torna a casa um território educativo? A gente só torna uma casa um território educativo se aquilo que a gente trouxer de novo se articular aos saberes que existem naquele lugar, né? Isso é verdade sempre, de novo, isso é um pilar para nós, o território educativo na educação integral. Nesse momento, esse reconhecimento tem um valor imensurável, porque é ele que está dando sentido, de fato, àquilo que vai chegando das escolas. Mobilização social, então tem coisas muito bonitas acontecendo no sentido de engajamento de outros setores, muitas vezes para criar condições para as famílias, prefeitos e secretárias se envolvendo muito diretamente nos canais de comunicação. Então, assim, uma ideia de criação de uma agenda local em torno do direito à educação, né? Isso algumas cidades têm feito e é muito interessante porque isso cria uma ambiência para que a educação siga sendo um valor e siga sendo observado por todos, né? E por fim, a intersetorialidade, o trabalho em rede, que é alguma coisa que a gente também sempre defendeu, quer dizer, a escola sozinha, né? Ela não é capaz de fazer o seu trabalho, não porque ela não tenha competência para fazer o seu trabalho, mas porque, de novo, né?
o direito à educação se efetiva não só por condições que a gente cria intraescolares, mas também por fatores extraescolares que têm a ver com as condições de vida dos nossos estudantes. Então, uma criança que não se alimenta, uma criança que é vítima de violência, uma criança que não vive, não tem saneamento básico, ela vai ter o seu direito à educação afetado, ela vai ter o seu processo de aprendizagem afetado de alguma maneira. Então, o trabalho da escola no Brasil, ele precisa ser um trabalho em rede com outros parceiros, com outras áreas que possam criar as condições necessárias para o direito à educação, né? E isso agora, de novo, mais importante do que nunca. Por fim, meu último slide para a gente poder conversar um pouquinho. O que é pensar, ainda que a gente não saiba quando isso vai acontecer, mas o que é pensar a volta às aulas, né? De novo, da mesma maneira como eu acho que a gente, em muitos debates, em muitas tentativas, incorreu no risco e até no erro de tentar pegar a escola e trazer para dentro das casas, como se a gente, né? Como se isso fosse assim muito simples, acho que a gente também está pensando em voltar para a escola, muitas vezes, como se nada tivesse acontecido. Então, vamos fazer provas diagnósticas, vamos criar grupos, enturmações, tem propostas assim, muito questionáveis do ponto de vista pedagógico, inclusive. Vamos fazer reforço escolar, vamos colocar todo mundo na mesma página e segue o barco. Acho que é mais complicado do que isso. Não acho que esse período, por melhores que sejam as estratégias, tenha conseguido, de fato, garantir aprendizagem como a gente espera. Então, acho que essa expectativa é uma expectativa que a gente precisa falar sobre ela, e acho que não vamos ter, mesmo para aqueles que acessaram, e acho que teremos ainda mais uma limitação por mais esforço que a gente faça, de uma chegada precária ou até uma não alcance de uma parte dos nossos estudantes. A gente tem conversado aí com redes muito bem estruturadas, que têm investido muito nesse período, que estão chegando a 65% dos estudantes, a 70% dos estudantes, não mais do que isso. Portanto, esperar que, ao voltar às aulas, a gente só fazer um alinhamento geral, me parece uma expectativa pouco realista. Além disso, a gente pode esperar a volta às aulas de uma comunidade escolar que volta de uma guerra. A gente não está fazendo, não estamos em férias. A gente está vivendo uma crise sanitária sem precedentes nos nossos últimos, para essa geração, né? Então, a gente de fato vai viver, com todas as condições de contexto que eu trouxe, a gente vai viver uma volta muito diferente da que a gente para uma escola muito diferente. Então, a gente precisa observar isso no desenho das nossas estratégias. E aí eu vou destacar algumas preocupações. Como é que a gente vai acolher a experiência vivida por professores e estudantes nesse período? Pessoas que perderam familiares, pessoas que viveram violência dentro de casa, pessoas que passaram por uma situação de fome, pessoas que se desarticularam coletivamente. Como é que a gente vai acolher essa experiência vivida por essas pessoas? A escola não é o prédio, né? Já diz meu amigo Pacheco, a escola são pessoas, e essas pessoas viveram uma experiência, estão vivendo uma experiência bastante profunda e traumática nesse período. Como é que a gente vai acolher? Como é que a gente vai se preparar para enfrentar as condições ainda mais adversas a que estudantes, famílias e comunidades possivelmente estiveram e seguirão expostos? Como é que a gente vai se organizar para esse enfrentamento? Como é que a gente vai fortalecer a escola como um espaço coletivo? E como é que a gente vai reengajar os estudantes na vida escolar? Um segundo ponto que eu acho super importante é o que esse período nos informa a respeito dos nossos estudantes, das suas famílias, dos seus contextos e das nossas práticas como educadores. O que a gente está aprendendo nesse período? O que a gente está conhecendo sobre eles nesse período? E aí a gente precisa se perguntar o que faz sentido manter na volta às aulas? É a mesma escola de antes? Ou a gente aprendeu a ser outra escola? O que faz sentido manter? E o que os novos tempos exigem transformar?
E o terceiro ponto é: quais são as oportunidades que surgiram e surgem nesse contexto para garantir de uma formação integral para todos e todas, né? É possível repensar o papel da escola e da sociedade na formação das novas gerações a partir dessa crise? Uma crise global como a gente está vivendo, como é que a escola vai se posicionar? Como é que a escola vai contribuir para a gente reinventar esse mundo que claramente não está, esse modelo que a gente está vivendo, que claramente não está dando certo? Como é que a gente vai trabalhar para transformar, né? Então, essa pergunta que eu acho importante, ela parece filosófica, até é, mas ela é bastante central. Como é que a gente vai se reencantar com o futuro pós-pandemia? Então, me parece que pensar na volta às aulas precisa passar por essas questões. Vou deixar aqui vários links para vocês de coisas, enfim, materiais, artigos que a gente vem produzindo aí desde março, e estou aqui à disposição para a gente conversar. Carlos, não sei se eu estourei muito tempo, é possível. Não, que legal, que conversa prazerosa, nunca estoura o tempo, não preocupa. Foi muito bom, grandes reflexões, aqui muita gente manifestando, né, todo mundo gostando muito, grandes reflexões, foi bastante legal. Quero dizer que quem quiser interagir, colocar alguma questão, alguma observação ainda pode colocar, nós já temos aqui bastante gente manifestando e colocando, mas antes, Natasha, da gente começar a conversar aqui, eu quero pedir para a Ana Clara trazer o resultado daquela primeira enquete que a gente colocou no início da nossa conversa, para que a gente possa ver o resultado e para que você, Natasha, possa analisar um pouco. Então, quais os principais desafios para a educação integral em tempos de crise? A gente tem aqui empatado, né? Mas a primeira são condições de vulnerabilidade de famílias e estudantes, estratégia para esse período alinhada à concepção da educação integral. Depois, com pouco menos, a gente tem engajamento e formação de professores e gestores, 36%, recursos materiais e articulação intersetorial. Natasha, queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, né? Como as pessoas que estão participando aqui manifestam com maior peso as questões relacionadas a condições de vulnerabilidade de famílias e estudantes, mas também estratégias para esse período alinhado a essa concepção de educação integral, que é a pauta aí, né? O chão da sua fala. Sim. Eu acho que de fato, é isso que eu disse, né? A gente vai ver esse agravamento dessas condições de vulnerabilidade. O que eu diria, né, é que a gente precisa, para a gente intervir num contexto como esse, Carlos, a gente precisa, e o pessoal que está ouvindo, a gente precisa conhecer, a gente precisa de fato compreender do que se trata, né? Quais são de fato essas privações que estão colocadas, para que a gente possa trabalhar em estratégias que vão sempre em duas direções complementares, né? Uma que é a criação de condições intraescolares, quer dizer, que tem a ver com o trabalho da escola, né? Que tem a ver com o desenho desse trabalho dessa escola, que passa por uma escola que vai reconhecer esse contexto no processo de aprendizagem, que vai fortalecer a participação dos estudantes e das famílias na escola, que vai criar estratégias aí no sentido de garantir uma articulação com essas famílias e também com outros setores, né? Porque aí a gente vai para essa outra questão, que são as condições extraescolares. Quer dizer, é muito importante que a educação se posicione. Eu acho que a gente vive uma certa paradigma de que a educação se ocupa das escolas, né? Do equipamento escolar, né? Mas é muito importante a gente ver municípios que fazem esse trabalho bastante afirmativo. Eu estou vendo aqui, acabou de passar, acho que o Jussier de Tamandaré, né? Tamandaré faz um trabalho extraordinário nesse sentido, né? Que é justamente da articulação com os outros setores, quer dizer, a educação liderando essa articulação e a articulação territorial, né? Isso é muito importante. A gente não pode mais pensar a escola só como uma instituição isolada do seu contexto, isolada do seu território,
porque de fato a gente não consegue cumprir o nosso papel se a gente pensar num país como o Brasil, que é um país tão desigual e tão diverso, a gente não consegue fazer isso dessa maneira, né? A gente não consegue fazer de forma desarticulada. Então eu diria que intraescolar, a gente precisa pensar, do ponto de vista das redes, nas condições materiais das escolas, nas condições de trabalho dos professores, mas também a gente precisa alinhar as práticas, o currículo e as práticas de avaliação pedagógicas e as estratégias de formação de professores a essa concepção, partindo muito fortemente da questão do território como pilar, né? Então, da relação escola-território como um pilar fundamental, mas é importante também que a educação opere de forma articulada, especialmente com a saúde, com a assistência social, no sentido de, a partir de uma análise clara de dados, porque isso também não é achismo, sabe, Carlos? A gente trabalhou por muitos anos no Rio de Janeiro com um projeto chamado Aluno Presente. A gente, nesse projeto, identificou 22 mil crianças e adolescentes fora da 23 mil crianças e adolescentes fora da escola e conseguiu trazer para a escola de volta mais de 22 mil crianças e adolescentes. Mas quando esse trabalho começou, a gente ouviu muitas vezes o poder público e agentes dos territórios dizendo: não, mas não tem criança fora da escola aqui. Ou, não, mas essa é uma questão que já foi enfrentada, isso já diminuiu muito. Quando a gente vai se debruça sobre um diagnóstico técnico de fato e vai trabalhando com o levantamento desses dados, fica muito evidente de que essa era uma questão que ainda precisava ser enfrentada. Então é importante para o desenho dessas estratégias intersetoriais que a gente trabalhe com base em dados, em informações contextualizadas, territorializadas, que nos permitam um bom planejamento, implementação e monitoramento. Não sei se eu respondi. Seu microfone está fechado, querido. Opa, é difícil aqui, Natasha, a gente falar e registrar todas as manifestações e cumprimentos. É muita coisa. Você está acompanhando aí. Eu vou Estou focar nas tentando. perguntas para a gente interagir um pouco. Depois você vai receber todo esse material. Mas eu vou pegar aqui a Soraya, que fala que a realidade é essa. Escolas particulares seguem com aulas online, inclusive com avaliações. Alunos de escolas públicas, muitas vezes sem aulas. E como fica no final do ano? Uns avançam, outros parados na vida escolar. É justo, é legal, dois pesos, duas medidas para uma mesma situação? Provocante a questão da Soraya, hein, Natasha? Eu adoro essa pergunta, Soraya, obrigada. Eu acho que a gente precisa pensar essa questão de uma maneira bastante crítica, no sentido da gente se aprofundar, né? Eu acho que primeiro, assim, existe uma certa idealização, me parece, no Brasil, de que as escolas particulares fazem um excelente trabalho, de que os estudantes das escolas particulares saem na frente porque elas fazem esse excelente trabalho e que a gente deveria pautar toda a rede pública no trabalho das particulares. Eu acho que essa é uma idealização que não nos ajuda, vou te explicar por quê. Primeiro, que não é verdade que a maior parte das escolas particulares faz um excelente trabalho. Acho que a gente precisa analisar com mais crítica, né? E eu vou dar um exemplo. A gente tem visto hoje muitas escolas particulares fazendo aulas na frente do computador, as crianças sentam às 7 da manhã, levantam à 1 da tarde, da frente do computador, assistindo aula. Se isso é bom ou ruim, depende da sua concepção. Eu acho péssimo. Eu não acho que isso garante aprendizagem, eu não acho que isso garante o engajamento, a formação que a gente precisa garantir nesse momento. Acho exaustivo, acho uma coisa completamente desnecessária e que não é a melhor proposta para esse momento. Agora, se a gente acredita nesse paradigma, é esse paradigma que a gente pode colocar em prática. Agora, não necessariamente ele é um bom paradigma, né? Então a gente fica um pouco idealizando e aí a sensação que eu tenho é que aí a gente sai correndo, tentando fazer à luz desse paradigma de um grupo de escolas particulares, tentando fazer para todos. E aí o que acontece? Não acontece.
acontece para muito poucos. E acontece de forma completamente insuficiente. Então, eu acho que primeiro a gente precisa pensar o que é qualidade para nós, o que a gente quer de fato garantir, e no contexto da escola pública, em que a gente vai lidar com uma diversidade extraordinária e com múltiplas desigualdades, a gente sabe, pessoal, várias pesquisas vão mostrar para a gente a questão do efeito escola. Muito do desempenho dos alunos de escolas particulares de elite se deve muito menos à escola e muito mais ao seu contexto de vida. Então, essa transposição, desculpa, das práticas das escolas particulares para as públicas, ela não é sustentada de fato, né? Então, quando a gente vai pensar na escola pública, aí sim, eu acho que a gente precisa pensar o que é significativo e pertinente para os nossos estudantes, o que é que garante de fato a aprendizagem e desenvolvimento integral de todos esses estudantes e como é que a gente faz para chegar a isso a todos. Então, eu acho que a gente porque muitas vezes a desigualdade ela é lida dessa maneira. O que as escolas particulares estão fazendo? Vamos correr atrás, senão agrava as desigualdades. Não, o que agrava as desigualdades é o não reconhecimento das condições reais de vida e do que é significativo para os nossos estudantes nas escolas públicas. É isso que agrava as desigualdades. É a gente continuar constituindo estratégias que não são significativas, que não chegam a eles. Porque se a gente está construindo estratégias à luz das escolas particulares e a gente tem 20%, 30% dos estudantes acessando, pessoal, não vale a pena. Não vale a pena. Então, eu acho que é isso que a gente precisa, de fato, fazer uma reflexão mais aprofundada. O que agrava desigualdades são estratégias inadequadas para o contexto das nossas escolas, inadequadas em relação aos interesses dos nossos estudantes e mal formuladas do ponto de vista da sua implementação. Essa é a minha opinião. Seu microfone. A gente sempre esquece. Eu te aviso e você me avisa. Bom. Viu como é que é? Muito bom, grande reflexão. Antes de eu seguir aqui, Ana Clara, eu vou pedir por gentileza que você traga para a gente mais uma enquete aqui, porque senão depois eu esqueço das enquetes, né? E aí a gente queria saber quais desses temas que estão aqui colocados você gostaria de ver aqui nas nossas videoconferências diárias do PVE. Por favor, marque uma ou mais alternativas para que isso possa nos ajudar, possa pautar a definição dos nossos convidados. E eu já estou vendo até aqui #volta Natasha. Mas eu volto. Que é bastante legal, eu fico feliz quando essas coisas aparecem, porque é muito bacana ver tema discutido com profundidade, com uma reflexão bastante interessante. Isso nos agrada a todos e agrada muito. Eu vou juntar aqui algumas questões que me parecem que são próximas. Uma delas é a Patrícia, uma delas da Patrícia, que diz como lidar no retorno com as famílias que não acreditam na vulnerabilidade de nosso momento e nas mudanças necessárias. Mas a Luciane também fala que estratégias podemos ter para manter os vínculos com os educandos, com as famílias e com a comunidade. O que podemos, então, nos organizar nesse sentido? Olha, eu acho que essa volta, em relação à primeira pergunta, né, eu não entendi exatamente o que você quis dizer com as famílias que não reconhecem as nossas vulnerabilidades. Não sei se eu entendi muito bem, mas eu diria que o trabalho com as famílias, e aí eu queria indicar muito o trabalho que Tremembé faz com as famílias, que é muito consistente. Ele passa pela construção de relações de confiança com essas famílias, né? Passa por estabelecer vínculos com essas famílias e por uma escuta atenta e honesta dessas famílias, né? Quantas vezes nas escolas brasileiras eu chego em escolas, hoje a gente já não encontra mais isso, mas a gente encontrava, eu nunca consigo reproduzir essa fala, talvez o Carlos me ajude, que era sobre, como é que era? Desrespeitar o funcionário público. A lei, a informação da legislação que não se pode desrespeitar o servidor público. Isso, exatamente.
Quantas vezes eu já cheguei em escolas e você é recebido numa janelinha e atrás da pessoa que te atende tem esse papel. Quer dizer, é essa maneira, muitas vezes, dessa maneira e de maneiras paralelas que a gente recebe as famílias nas escolas, muitas vezes, né? Que é para reuniões de pais, muitas vezes em horários que eles não podem, para falar sobre os seus filhos, né? Só criticar muitas vezes os seus filhos, ou até para compartilhar questões dos seus filhos que elas não compreendem, de maneira muito pontual, uma vez por ano, duas, né? E no mais ou menos a relação é pautada por essa mensagem aí, pela ideia por trás dessa mensagem. Então, assim, se a gente não constituir a escola de fato como uma comunidade, né? A gente há muitos anos na educação integral fala sobre baixar os muros da escola, né? Na prática, a gente gostaria que os muros fossem mesmo derrubados, né? Mas simbolicamente, a ideia é que a escola e a comunidade se tornem apenas a mesma coisa, quer dizer, um território articulado, né? Então, há muitas experiências no Centro de Referências em Educação Integral, vocês podem encontrar. A gente tem, como disse Tremembé, a gente tem a experiência das escolas de Manaus, eu não sei se Manaus está por aqui, mas tem escolas muito, a Valdir Garcia, por exemplo, em Manaus, é uma escola extraordinária. A gente tem a Campos Sales, em São Paulo, que é parte, né, que mobilizou todo o bairro Educador Heliópolis, que é uma experiência extraordinária. A gente tem na rede de inovação e criatividade, se vocês entrarem no site do Movimento de Inovação na Educação, vocês vão ver lá mais de 200 experiências de escolas que trabalham de forma articulada as comunidades. Quer dizer, esse é um trabalho permanente, esse é um trabalho cotidiano, mas que precisa partir de um pressuposto de que a família tem o que trazer, que ela conhece o seu filho, que ela conhece a sua realidade e que esse conhecimento que ela tem é importante para o trabalho pedagógico da escola. Se a gente não reconhece isso como pressuposto, a gente não faz essa conversa da maneira como ela precisa acontecer, né? Agora, em relação a esse momento, né, o que a gente tem visto a partir da busca ativa, as escolas têm tentado organizar, por exemplo, os alunos e as famílias em grupos de WhatsApp por sala, tá? Então, eles vão tendo contato com essas famílias de forma organizada por esses grupos de WhatsApp. Eles fazem algumas videoconferências com essas famílias, fazem um atendimento personalizado, especialmente para aquelas famílias que mais precisam, e estabelecem, claro, né, gente, dependendo da faixa etária, algumas atividades em alguns momentos com os alunos. Mas, basicamente, o que me parece importante é essa articulação entre objetivos, entre a busca ativa escolar, então, com uma estratégia clara de busca e acompanhamento e monitoramento desse contato, e aí a inclusão das famílias em espaços em que elas possam ser ouvidas. Nem sempre você consegue chegar a todas elas, você não consegue incluir todas, por exemplo, num grupo de WhatsApp. Para aquelas que não fazem parte, porque não tem celular, porque não tem WhatsApp, aí é pelo telefone, aí é pelo Facebook, aí, enfim, vai se criando outras estratégias. Até as famílias que não têm nada disso mesmo e que os materiais vão chegar, por exemplo, pelas mãos dos agentes comunitários de saúde nas suas casas, né? Então, e aí vai se tentando fazer o acompanhamento através desses agentes. Então, são várias as estratégias, né, que é muito difícil dizer a vocês façam isso ou aquilo, porque depende de uma leitura muito específica de cada realidade, da condição de cada família, né? Mas lá nesses links que eu deixei para vocês, tem muitas experiências que vão mostrando caminhos também de como é que os municípios têm feito. Né? Eu acho que eu respondi, né, as perguntas. Sim, sim. O problema é que o tempo é o nosso grande adversário, bastante Sim. manifestações eu não consigo, é impossível tratar de todas elas aqui, muita gente, que bacana, Natasha, muito legal. Mas eu quero trazer aqui duas questões, uma colocada pela Luana e a outra pela Neila, que acho que elas são muito importantes nesse momento, é preciso discutir essas questões. E aí, olha só,
Muitas secretarias de educação e professores estão apenas se preocupando com a questão de garantir carga horária do calendário letivo. Mas, e os direitos de aprendizagem? No meu caso, que trabalho com alunos de educação infantil, como ficam? A Luana falou isso. E a Neila trata uma outra questão aqui, que é o seguinte: eu gostaria de saber como lidar com professores que só pensam em lançar conteúdos novos, que falam que essas aulas é perda de tempo e acham que os alunos devem reprovar. Duas questões complexas. Uma, muitas vezes, do ponto de vista até mesmo da gestão, em querer cumprir o calendário. E outra, que é da gestão pedagógica dentro da sala de aula, que infelizmente alimenta a cultura da reprovação, como se ela pudesse contribuir na trajetória dos estudantes. Queria ouvir você, Natasha, sobre essas duas questões, por favor. Eu acho que... Eu vou falar um pouco da segunda primeiro, que aí a segunda me ajuda a chegar na primeira. Eu acho que a gente vive no Brasil, eu falei até sobre isso no Seminário Internacional de Educação Integral que a gente fez semana passada, depois eu até vou deixar o link para vocês. Eu acho que a gente vive um problema grave no Brasil, vários, mas dois que é assim, o debate público culpabiliza muitos professores como se fossem sujeitos incapazes, não preparados, desengajados, descomprometidos, e aí vai se criando, né, uma série de estratégias, muitas vezes, em que esse profissional é apenas um implementador, e isso é mortal para o processo educativo. A gente sabe que não se sustenta nenhum processo pedagógico com um professor que não participa ativamente dele, né? Mas há também uma outra questão gravíssima, que é a culpabilização dos alunos, né? Então, a gente vive um contexto, né, que o olhar para o território, né, que eu venho aqui defendendo com vocês, ele é um olhar que pode ser traduzido pela segunda frase, eu aposto que vocês já ouviram ela em algum lugar, que é: não fosse esses alunos, essas famílias, estes territórios, a minha escola seria o máximo. Tudo ia dar certo, né? O que é um nonsense. Se não fossem os alunos, as famílias e o território, não há escola, não existe escola. Então, eu acho que a gente precisa fortemente superar essas duas coisas, né? Superar a culpabilização do professor e a culpabilização do aluno. E a gente precisa transitar para um lugar que é um lugar de responsabilização, de corresponsabilização. Eu ia falar responsabilização e trabalho coletivo, mas é de corresponsabilização. E aí eu diria, pessoal, que eu não acho que a gente consiga engajar a todos os professores e professoras, porque, de novo, são concepções que fazem parte também desses sujeitos, e a gente sabe que numa rede a gente vai também ter a coexistência de muitas concepções. Mas certas coisas que a gente faz do ponto de vista das nossas estratégias também não ajudam, né? Então, quantas vezes a gente vê, e a gente tem feito aí uma grande força contrária, né? Processos de formação de professores são baseados apenas em palestras. Palestras. Processos de formação que não mobilizam os conhecimentos desses professores, não os colocam em processo de produção de conhecimento, não fazem com que eles possam se formar coletivamente. A gente tem trabalhado tanto isso, é uma perspectiva de autoformação dentro das redes. Como que os profissionais de uma rede podem se formar uns aos outros. A gente está tão acostumado a chamar os especialistas de fora, a gente investe pouco no conhecimento dos nossos estudantes, né? Então, eu acho que dos nossos professores, dos nossos profissionais. Então, eu acho que pensar em processos de construção de currículo que sejam mais participativos e processos de formação de professores que mobilizem as competências que a gente quer depois mobilizar, que sejam, reconheçam os saberes dos professores, os coloquem em processos de construção de conhecimento, de comunicação desse conhecimento, de argumentação, de investigação dos territórios. As coisas mais importantes que a gente... depois eu queria falar sobre essa questão das socioemocionais
também. Estou vendo aqui uma pergunta do Luan, tá? Já À apareceu várias vontade, à vezes. vontade. Vai lá, vai lá, vai lá. Então, só voltando para a formação, uma das questões que eu me lembro que Taboão da Serra fez, que foi muito importante, que era o professor visitador. Os professores iam às casas dos estudantes. Tremembé, de novo, voltando, porque a gente está acompanhando muito de perto lá, fez todo um processo de investigação dos territórios pelos professores para construir o currículo. Ou seja, a gente precisa rua, precisa conhecer as realidades, né? E o que eu quero dizer é o seguinte, estes processos aqui, eles são processos que têm que fazer parte da estratégia de formação das redes, né? A gente tem lá no Centro de Referências, eu posso compartilhar com vocês, eu até fiz outro dia uma apresentação, acho que para o Concede eu compartilho com vocês, falando sobre as premissas dessas estratégias de formação. É muito importante trazer esses elementos, tudo. Ninguém dá o que não tem, gente. Então, se a gente quer promover uma determinada experiência educativa por parte dos estudantes, a gente precisa promover uma experiência formativa à altura para os professores. Senão a gente não consegue fazer com que eles se engajem nessa se engajem não é um engajamento exógeno, é de fato um protagonismo nessa proposta, né? Vocês vão me perguntar, todos vão aderir? Não. Não. Mas que de fato é possível constituir um alinhamento e uma mobilização. Eu sou formadora, eu dou formação em muitos contextos, eu sei o que boas estratégias de formação podem mobilizar e transformar na prática dos profissionais. A gente precisa trazer isso mais para o chão das redes, né? Agora, em relação à carga horária, Carlos e pessoal, eu acho que a gente precisa aprofundar essa reflexão no Brasil. Eu estou muito preocupada com isso. Eu acho que a gente, também um pouco para variar, e porque a gente vive uma certa empobrecimento do debate pedagógico no Brasil no campo educacional. Eu realmente acredito nisso. Acho que a gente tem discutido educação muito pouco pautado na pedagogia, nas ciências da aprendizagem, enfim, naquilo que é o nosso fazer e os nossos fundamentos, para fazer uma discussão que muitas vezes é tecnocrática, burocrática, que abre mão desse conhecimento. E aí o que acontece a gente cria estratégias que são estratégias que não têm nenhum link na prática com os efeitos que ela pretende, que é, por exemplo, a garantia da aprendizagem, que é uma coisa que a gente ouve falar tanto, se fala, mas quando a gente vai olhar para o desenho das políticas, não há nenhuma relação entre o desenho, a forma de implementação e a garantia de aprendizagem do ponto de vista do que é preciso se garantir para que a aprendizagem aconteça. E eu acho que a questão da carga horária, ela está passando pela mesma questão. Quer dizer, a gente sai com uma resposta muito atropelada, muito, assim, de alguma maneira improvisada, mesmo nas regulamentações, sinto dizer, vão entrando ali coisas como se fosse tudo muito simples, né? Ou se deixando muito a critério das redes, como se isso também fosse muito simples, quer dizer, fica meio sem parâmetro. E aí a gente está incorrendo um risco, a gente desenhou e vê muitas estratégias sendo criadas para não se perder tempo, né? Então, muito mais preocupados aqui com o calendário, com o cumprimento das horas, com o cumprimento da carga horária, do que, de fato, com quem vai acessar, como vai acessar e com que qualidade, né? E aí eu acho que essa motivação toda e tudo que foi criado pode nos levar aí a uma simplificação do tipo aula dada. E eu acho, sinceramente, gravíssimo no Brasil, diria até que antiético no Brasil, desculpem dar esse peso, mas eu acho mesmo que a gente, olhando com clareza, e pessoal, eu converso todos os dias com gestores e professores, mas todos os dias, faço agora, a partir de agora uma reunião de sexta-feira com municípios que trabalham com educação integral, está muito difícil. Então, assim, se a gente se aproximar 5 minutos do que está acontecendo, a gente vai ver que não está acontecendo como o que parece que os desenhos
lá que foram feitos, né, de plataformas digitais, disso e daquilo, pretendiam. Então, como é que a gente vai considerar isso carga horária? Então, eu acho que a gente precisa, né, carga horária dada, né? E aí eu acho, Carlos, que se a gente parte desse pressuposto, que é muito mais orientado pela burocracia do que pelo interesse do direito à educação, aí a gente abre espaço também para reprovação. Ué, por que não? Não fez? Se não fez, não teve presente, se teve presente, reprova. E é assim que a gente vai reforçando o ciclo de exclusão educacional no Brasil. Então, eu venho dizendo assim, vou terminar já. Fica Não tranquilo. podemos ter política educacional no Brasil, aliás, política nenhuma, mas na educação, que é nosso lê aqui, a gente não pode pensar política educacional no Brasil que não tenha compromisso com a superação de desigualdades. É ilegal, porque todos os marcos legais amparam a questão da equidade, mas é antiético, sobretudo, né? Então, a gente precisa fazer escolhas sempre nas políticas, e isso vale para esse período, que sejam políticas que nos apoiem no enfrentamento das desigualdades e não nos levem ao agravamento das mesmas, né? Então, eu acho que essa discussão sobre carga horária e calendário escolar merece muito mais discussão. A gente está vendo aí muitos estados que já estão dizendo que não vão considerar, e eu acho que é bastante importante que a gente pense a respeito dessa possibilidade. E veja o que fazer na volta às aulas com o conteúdo e com a carga horária, enfim, com as questões burocráticas. O hashtag volta Natasha está grande aqui. E aí a gente vê futuramente, um pouco à frente, a possibilidade de termos novamente você aqui. Mas eu vou pedir para a Ana Clara que possa, por favor, colocar a última questão na tela, que é um pedido para que todos os participantes, hoje a sala cheia novamente, possam dizer se já participaram de outras videoconferências nossas, se o que acharam dessa videoconferência, por favor, manifestem aqui. Eu vi que muitas pessoas perguntando, algumas participando pela primeira vez, todos que se inscreveram no período da tarde poderão ter acesso no portal do Instituto Votorantim, do PVE, à gravação desta videoconferência, ao material utilizado pela Natasha e a outras questões também. Então, todos têm acesso ao material disponibilizado. Tem muita questão aqui, mas você falou da questão socioemocional, né? E acho que você queria tratar um pouco disso. Por favor, fique à vontade, antes da gente encerrar, dá um tempinho ainda aí. Vai lá. Tá bom. Eu vi que o Luan colocou aqui, eu acho que a gente tem tido bastante a presença desse debate, em função, inclusive, da BNCC, né? Mas eu queria um pouco trazer, pessoal, que para a gente, na educação integral, essa abordagem da socioemocional, ela não é suficiente. A gente, primeiro, não faz essa distinção entre socioemocional e cognitivo. A gente pode até voltar super a conversar sobre esse assunto, mas eu queria só trazer que, para nós, a perspectiva é da integralidade a partir dessas 5 dimensões, que é a social, emocional, a cultural, a física e a intelectual. Essa divisão entre cognitivo e não cognitivo, para a gente não faz sentido, porque não há nada que não seja cognitivo, né? E não há apenas a perspectiva social e emocional, há todas as outras dimensões. Então, a gente tem defendido muito a ideia de que a gente trabalha a partir de uma perspectiva das competências gerais, que a gente pode chamar de competências ou pode chamar de outra coisa, porque de fato há um debate a respeito do conceito de competência. Estou falando da BNCC, né? Há muitos municípios que têm trazido, né, a questão o conceito, né, por trás das competências gerais para outros conceitos. São Paulo, por exemplo, trabalha com saberes, com a mandala de saberes, enfim. A questão é importante a gente materializar no nosso currículo qual é o sujeito, né? Quais são as capacidades que a gente quer garantir na formação ao final da educação básica. Essa é a pergunta que a gente se faz na educação integral. Ao final da educação básica, que sujeito a gente quer formar? O que ele é capaz de fazer? Que valores ele tem? Como ele se relaciona com a realidade? Como é que ele se comporta na sua interação? A gente precisa se perguntar, porque essas são perguntas de currículo,
né? Então, aquilo que tem lá na BNCC, das 10 competências gerais, estão ali, é uma forma de materializar esse sujeito que a gente quer formar ao final da educação básica. E isso vai dizer para a gente de todas as estratégias que a gente vai lançar a mão. Porque se a gente quer um sujeito que seja capaz de ter empatia, de se comunicar, de argumentar, que seja capaz de pensar criticamente, de pensar criativamente, que seja capaz de se articular de articular o seu projeto de vida, isso vai dizer das escolhas que a gente vai fazer na porta da escola. Isso vai de como a gente vai receber esse estudante na porta da escola, de como é que a gente vai organizar a alimentação dele na escola, da maneira como a gente vai organizar a sala de aula, a maneira como a gente vai fazer a gestão da escola. A gestão da escola de forma participativa e democrática, ou seja, o horizonte formativo, que é o que as competências gerais nos trazem, ele vai dizer de todas as decisões que a gente vai tomar. Então, eu acho que, para nós, assim, esse conceito da socioemocional, eu acho que você pode até olhar para esse conceito com simpatia e trazer alguns dispositivos, mas ele não dá conta dessa complexidade da formação integral, né? A ideia central para a gente, eu sugiro mesmo que vocês leiam, eu vou incluir no PPT um caderno que a gente fez, acho que eu tenho ele aqui nessa bagunça, mas que chama Educação Integral, Currículo, tá aqui, ó. Desculpa. Currículo e Educação Integral na Prática, em que justamente a gente faz uma discussão sobre como é que a educação integral compreende aprendizagem, desenvolvimento integral, como é que a gente lê a questão das competências gerais e como é que a gente pensa a tradução das competências gerais para as práticas pedagógicas e de gestão das escolas e das redes. Então, eu acho que eu prefiro, a gente olha muito mais nessa perspectiva sistêmica integrada do que fragmentando em competências de naturezas diferentes. Aí eu sugiro a leitura, posso voltar para a gente discutir só currículo na educação integral, que é um tema que eu adoro também, que é super basilar para a gente. Que legal, que legal. Impossível contar aí quantos hashtag volta Natasha. Aí em junho a gente vai ver a agenda dela, a possibilidade, vamos ver se a gente consegue ter novamente a participação. Mas olha, infelizmente, como eu sempre digo, o tempo é o nosso adversário. Mas eu preciso lembrar que amanhã a gente vai ter a participação da Márcia Campos, que é gerente do Instituto Aliança. Ela vai falar sobre ações preventivas voltadas a crianças e adolescentes na agenda da educação. Teremos também a participação da Domênica, do Instituto Votorantim aqui. Natasha, eu queria continuar a tocar mais, porque estou vendo que todo mundo está gostando muito da conversa. Foi uma conversa muito bacana, muito legal, uma reflexão extremamente importante. Mas a gente chegou ao final. Eu quero agradecer tua disposição, tua gentileza. Foi bacana. Quando eu falei com ela, rapidinho ela respondeu. Que legal, muito obrigado em nome do Instituto Votorantim aqui da parceria pela valorização da educação. Agradeço muito a sua disposição. Realmente obrigado. Todo mundo à tarde vai ter acesso a esta gravação, vai ter acesso ao material dela, a um vídeo curto também com pequenas orientações. Então, todo mundo vai poder ter acesso a todos esses materiais. Natasha, realmente, muito obrigado. Imagina, Carlos, obrigada a você, a gente, pelo convite, eu fiquei muito honrada. Esse trabalho que a gente faz é a partir do diálogo com os municípios, então seguir nesse diálogo para mim é sempre uma honra e uma oportunidade. Então, estou super à disposição, eu volto sim, a gente combina e estou à disposição também em outros canais, quem quiser passar meu contato, a gente está sempre super à disposição, tá bem? Muito obrigada, gente. Foi um prazer enorme. Obrigada pelas perguntas e pelas interações. Que legal. Obrigado, Natasha. Valeu. Gente, bom dia. Amanhã estamos de volta aqui às 10 da manhã, esperando todos vocês. Tchau, tchau. Bom dia e até amanhã. Obrigado, Tchau, Natasha. tchau. Tchau, tchau. Obrigada.